Bom dia, gente. Paz do Senhor, para os corajosos que acordaram cedinho nesse domingo friozinho, ou para quem vai assistir em qualquer outro momento, boa tarde, boa noite. Bom, a gente está com uma proposta aqui de tema. Estou até achando curioso esse negócio de dar nome, né, dar um tema para as discussões aqui, para as aulas, que é uma coisa que eu não tenho muito costume, né? Mas vamos fazer uma pequena oração para a gente iniciar. Você que pode, me acompanhe nessa oração aí também. Ok? Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por mais uma manhã, mais uma oportunidade de acesso, né, à Tua Palavra, à Bíblia, que é tão preciosa para nós. E o meu pedido, Deus, é que nesses minutos que a gente vai dedicar a uma reflexão aqui, uma leitura, que o Senhor faça uso desse tempo, que ele seja proveitoso a cada um dos que vão acompanhar de alguma maneira, em algum lugar, essas palavras que vão ser ditas aqui. Peço ao Senhor que use a minha vida e que com essa ferramenta que a gente tem aqui hoje, esse modelo, né, de estudo que podemos fazer nesses dias tão complicados, o Senhor possa alcançar as pessoas e nos tornar pessoas melhores e mais parecidas com o Senhor. Amém. Bom, gente, imagino que está a descrição aí já, né? Então, vim com essa ideia aí, da gente conversar um pouco sobre esse tema, adoração. E eu coloquei essa adoração, bajulação aqui, como eu falei, botar nome, né, título para as mensagens é uma coisa bem nova para mim. E aí, até rima teve nessa dessa vez, né? Mas eu vou começar falando aqui dessa parte da adoração em si, de cara já desvinculando a ideia de adoração enquanto estilo musical, né, que é uma coisa comum nos últimos anos. Então, de cara a gente já vai descartar essa ideia. Lógico que já é uma ideia bem difundida também, essa questão de adoração, que é estilo de vida, né? Normalmente, quando a gente vai fazer as discussões aí sobre esse tema, e você lança a pergunta, logo aparece alguém para falar, não, adoração, o que é adoração? Né? Adoração é estilo de vida. E, de fato, é. A questão da música que eu falei, que tem alguns estilos, assim, de música que as pessoas costumam chamar, né, de adoração. Não é um problema também, se quiser chamar, não sei, acho que se pudesse chamar de outra coisa seria melhor, assim, pode chamar de pop, balada, qualquer coisa, sei lá. Mas se quiser chamar de adoração também não tem problema, desde que você entenda que adoração é uma coisa muito mais ampla do que isso aí, né? Mas vamos começar dentro das nossas leituras aqui, vamos começar com um texto lá de 1 Reis, e você que pode aí acompanhar, né, a leitura com a sua Bíblia, faça isso, que eu acho que dessa maneira a coisa funciona melhor. Então você que pode, abre aí 1 Reis, capítulo 3. Não vai ser uma leitura muito longa. A gente vai começar aqui no versículo 4. E diz assim: Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e lhe disse:
Pede o que queres que te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Vamos pular aí para o versículo 9, só para não ficar muito extensa a leitura. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Até aí tá legal. Fazendo aqui contextualizando um pouco aqui, né, para quem de repente não está familiarizado com o texto, com esse momento aqui da história bíblica, da história de Israel, a gente está falando aqui de um período de tempo em que Israel não tinha um templo ainda, né? Lá quando Deus trouxe os hebreus, né, os israelenses, não sei como é que você vai querer chamar, mas desde quando Deus tirou esses hebreus lá do Egito, e aí tem aquela jornada ali pelo deserto e coisa e tal, e a lida de Deus com esse povo ao longo de muitos anos, estando ainda sob a liderança de Moisés, Deus determinou ali que se fizesse o chamado tabernáculo, né? Que era como se fosse um templo mesmo, mas uma estrutura mais simples, para poder possibilitar aquela questão de montar e desmontar esse tabernáculo, já que o povo de Israel estava num período nômade, assim, né? Então, estava vagando pelo deserto, parava em algum determinado lugar, e Deus sempre determinava isso. Tinha a nuvem, né, que fazia essa função lá de determinar quando o povo parava, quando o povo andava pelo deserto, e tudo foi feito o tabernáculo, que era um lugar ali que tinha uma simbologia muito importante, né, presença de Deus e tal. Tinha alguns artigos sagrados ali que Deus determinou que fosse posto, enfim. E depois da nação já estabelecida na terra, chamada Terra Prometida, enfim, estabelecida como nação mesmo, aqui a gente já está num período em que até rei Israel tinha. Saul foi o primeiro rei, que o povo pediu, inclusive, na época. Depois Davi. E, nesse momento, a gente está aqui há um pouco tempo após a morte de Davi, né? E Salomão foi que assumiu o trono a partir da morte. Então, a gente está bem no começo aqui, como a gente pode chamar assim, no começo do ministério de Salomão, que foi um cara brilhante, durante um bom tempo da vida, mas depois de um bom tempo também avacalhou geral e tal. Mas a gente está aqui bem no começo dessa história de Salomão enquanto rei, né? E nesse momento aqui, como eu disse anteriormente, o povo de Israel não tinha um templo para poder, né, oferecer ali as suas ofertas, o seu culto, sua liturgia. E um pouco antes, se vocês forem ler também, vocês vão ver que o Davi teve a ideia, né, de construir um templo. Um belo dia, o Davi estava lá no palácio dele, todo chechelento, todo bem estruturado e todo luxuoso, e ele falou: tá errado isso. Como que eu estou aqui num lugar tão lindo, tão bem estruturado, e a gente não tem um templo, Deus não tem uma casa à altura, e eu vou fazer essa casa, então vou fazer esse templo. E nesse momento Deus entra
para os meios ali e fala, não, você não vai fazer templo, coisa nenhuma, você foi um sujeito de guerra demais, e não sei exatamente por que Deus não agradou muito disso, enfim, não permitiu por esse motivo, né, pelo menos foi o que Deus argumentou com Davi, o fato de ele ser um sujeito de guerra, sei lá, ter matado muitas pessoas e tal, no exercício da sua função, é lógico, e por causa disso Deus não quis, não permitiu que ele fizesse. Mas Deus negocia com ele, fala, não, mas vamos fazer o seguinte, você não vai construir o templo, mas eu vou te dar o privilégio de ajuntar o material necessário para poder se fazer esse templo, e templo cujo qual o próprio Deus entregou o projeto, né? O projeto arquitetônico, a engenharia toda, curiosíssimo, inclusive, os detalhes que Deus entrega ali para se fazer uma construção palpável, né? Interessante demais esse texto. Mas, enfim, e aí Deus vai e fala, não, o seu filho é que vai construir o templo. E aí aqui a gente está quase chegando nesse momento aqui do texto que a gente está lendo, Salomão assumiu, e se vocês forem continuar lendo aí, vocês vão ver que um pouquinho para frente aqui já começa essa construção e tudo, e de fato fez um templo seguindo, né, as coordenadas certinhas, e deu tudo certo, tudo lindo, amém nós todos. Pois bem, mas voltando aqui para o nosso texto, então, especificamente, tendo feito aí as considerações de contextualização, né? Nesse momento ainda não se tinha templo, o povo fazia os seus sacrifícios nas montanhas lá da região e tudo mais. E o texto é bem famoso também porque tem esse momento em que Deus aparece, inclusive 2 vezes Deus faz isso. Deus aparece a Salomão e faz uma proposta que todo mundo gostaria de ouvir, né? Deus chegar diante de você e falar, filho, pode pedir o que você quiser, que pede o que você quiser, que eu estou dentro, que eu vou te atender. E assim foi com Salomão, e nesse tempo, e aí, seguindo aqui na leitura, vocês vão ver como o texto famoso que eu falo é porque Salomão ficou muito conhecido pela sabedoria, e a partir desse momento essa questão de sabedoria foi aflorada assim, de maneira sobrenatural em Salomão, porque a partir do momento que Deus faz essa proposta para ele fala, não, eu quero sabedoria, eu quero ter prudência para poder lidar com esse povo, para poder julgar esse povo, que é muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e Deus agradou demais daquilo. E Deus fala com ele, se vocês forem ler, vocês vão ver, Deus fala com ele, não, como você não pediu riqueza, a morte dos seus inimigos, sei lá, muitos anos de vida, não sei o quê, você não pediu nada disso, então vou te dar o que você pediu e vou te dar muito mais, né? Você vai ser o cara mais rico que essa terra conheceu, você vai ser, antes de você não teve ninguém tão sábio, e nem depois, e isso aí veio tudo assim, para além do que o Salomão havia pedido, tamanha a satisfação que Deus ficou pela escolha dele, né? Quando Deus fez essa proposta. Bom, mas o tema nosso é adoração e bajulação. E, pensando nisso, tem um versículo aqui que é o que sempre me chama muita atenção quando leio, que é o versículo 4. Vou ler aqui de novo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Diz assim, foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, né? Era o ponto lá, a montanha, enfim,
o lugar principal em que se sacrificava, né, que fazia-se a liturgia da época a Deus, né? E aí diz, pois aquele era o alto principal e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Esse versículo me chama mais a atenção justamente por causa desses 1000 holocaustos aqui, porque é sempre assustador para mim pensar nisso. Para quem já leu um pouquinho mais assim a respeito do holocausto especificamente, dá para a gente ter uma noção da mão de obra que era e a trabalheira que era para se fazer o holocausto em relação a, as necessidades que aquele tipo de sacrifício demandava, tempo, né, que se gastava para fazer aquilo. E esses 1000 holocaustos aqui, não sei falar se foi num dia, num ano, em 10 anos, sei lá quanto tempo que gastou para fazer isso. Mas o fato é que eu não vejo em outro momento a Bíblia relatando um feito desse tipo. Ao longo de quanto tempo, eu não sei, mas o cara ofereceu 1000 holocaustos naquele lugar, em oferta a Deus. E o que me chama mais atenção ainda, além do fato do número em si, da quantidade de sacrifícios oferecidos por Salomão ali naquele lugar, é o fato de não se ter no texto uma clareza em relação aos objetivos de Salomão quando fazia aquilo. A gente não vê no texto, tipo assim, não, Salomão ofereceu 1000 holocaustos para poder alcançar isso ou aquilo da parte de Deus. Salomão ofereceu 1000 holocaustos para poder, esperando e desejando que Deus aparecesse para ele. Salomão ofereceu 1000 holocaustos para poder alcançar determinada graça, dádiva, bênção de Deus. E essa é uma ideia que me parece muito interessante. Assim, o fato de ofertar a Deus tão somente porque Ele é Deus, tão somente porque você o ama despretensiosamente, não sei se é bem essa palavra, mas pelo menos sem um objetivo, sem objetivo nenhum além de ofertar algo sincero ao Eterno. Essa é uma ideia que me vem à mente sempre que eu leio esse texto. Não posso dizer assim que foi exatamente isso que sucedeu, não posso dizer que por causa disso Deus agradou tanto de Salomão a ponto de chegar perante ele e falar, pode pedir o que você quiser. Deus correu um risco aqui, não foi, gente? Mas nós estamos falando de alguém que entende o ser humano por dentro. E isso sucede para mim e para você a qualquer momento. Deus falar, pode pedir o que você quiser. Se ele perceber no seu coração que existe sinceridade e comunhão suficiente, Deus vai correr esse risco na boa, porque Ele sabe que não vai sair pedido equivocado. O fato de oferecer, de ofertar a Deus com um objetivo, não tem problema nenhum nisso também não. Né? Às vezes eu estou falando aqui e fica parecendo que hoje é comum a gente falar de propósitos. Né? Às vezes a gente até critica o pessoal da Igreja Católica, porque tem umas promessas, né, uns negócios que eles fazem, enfim. E aí, né, os crentes santarrões aí costumam marretar. Mas aí, às vezes, a gente troca só de nome e coloca em propósitos. Não, diz um propósito com Deus. Não tem problema nenhum com isso. Inclusive, eu mesmo faço os meus. Não sou bobo. Então, eu faço os meus também. E na Bíblia a gente vê isso. Quando você vê Ana chorando, o Osmar falou disso aqui, né, poucos domingos aí para trás. Ana está lá chorando, orando, pedindo a Deus, jejuando, talvez e tal e tudo. Ela tinha um objetivo, ela queria ter um filho.
É esse ali o foco. Não tem problema nenhum nisso. Você vê Davi lá também, com a cabeça cheia de cinza, vestindo pão de saco, jejuando sei lá quantos dias, e clamando e chorando, porque o filho estava doente, prestes a morrer. Ele tinha um objetivo: eu quero meu filho curado. Ele não estava pensando, não, estou fazendo isso aqui para que Deus abençoe a colheita da nação. Não, ele estava pensando era no filho. E, inclusive, não foi atendido. Depois, quem quiser, quem estiver ouvindo, por acaso não conhece, né, esses textos aqui que eu estou citando, aí dá um jeito aí de comunicar com a gente. O Zap, talvez, não sei, que aí eu vou passando esses textos aí. Mas é porque para a turma que está mais familiarizada com esse universo aqui de igreja, já é uma coisa bem conhecida, assim, né? Mas como a gente está usando plataforma aqui, não sei o que, sei lá para onde é que esse negócio pode chegar, então pode ser que para muita gente tudo aqui é muito novo, né? Isso, aí o Lucas está falando que põe na descrição ali, se precisar e tal e tudo. Mas estou citando assim exemplos aqui só, né? Falei da Ana pedindo a Deus lá, o Davi também. Sei lá, ao longo da história bíblica aí você vai ver muitos momentos em que se faz, que se oferece as coisas a Deus com um objetivo específico. Você vê lá no livro de Jonas, Jonas chega, apavora com uma pregação assombrosa, e aquele negócio chega ao ouvido do rei, e o rei proclama, decreta lá um jejum geral, e a bicharada tinha que entrar para os meios também, criança, velho, novo, interessado, todo mundo jejuando, ele próprio, que é interessante ver essa questão do exemplo, né? O cara que é o chefe do boteco, e dando o exemplo, ele mesmo fazendo, né? Então, e ele tinha um objetivo, que era viver. Ele entendeu, acreditou naquelas palavras lá do profeta e falou: não quero morrer, não quero que a nossa cidade seja destruída, não. Então, fazer certas coisas, oferecer a Deus certas coisas com um objetivo não tem problema nenhum. Mas hoje, especificamente, eu faço questão de pontuar essa vertente dentro desse nosso contexto de igreja, que também é possível e eu diria que necessário nesse nosso tempo. Gente que se levanta com disposição para oferecer a Deus simplesmente porque o ama, sem expectativa nenhuma para além disso. E, pensando no nosso tema, eu diria que isso aí talvez seja a marca maior da adoração verdadeira. Deus está sempre atento para as intenções, né, para as motivações. Então, o que se faz muitas vezes não quer dizer muita coisa, né? E pensando nisso, é simples ver o tanto de coisas passíveis de serem feitas para Deus e que para Ele não tem valor nenhum. Cantar, chegar aqui com um microfonezinho no domingo de manhã e falar para sei lá quantas pessoas, falar até bonito, fazer as pessoas até chorarem em certos momentos. Isso aí tudo é possível de se fazer. E Deus está olhando lá e falar pura hipocrisia. Para mim não vale. Inclusive, eu acredito até que Deus pode usar, mesmo esses hipócritas, quando abrem a boca para falar, o outro que está ouvindo lá vai ser abençoado e o problema está aqui comigo. Deus resolveu o problema lá do outro a partir daquilo que
o hipócrita falou, porque ele usa qualquer um que ele quiser, ele usa qualquer circunstância, ele é absoluto, ele é soberano. Mas o problema está na hipocrisia aqui. Eu vou ter que resolver isso. Então, começando então a nossa reflexão, eu queria que cada um pensasse sobre isso, sobre essa necessidade ou essa possibilidade de se viver a adoração tão somente porque Deus é lindo, porque Ele é gracioso, porque Ele é amor. Muito bem. Seguindo o raciocínio, nós vamos agora para Evangelho de João, capítulo 6. Tomara que não saia nenhuma folhinha voando aqui. Evangelho de João, capítulo 6. Aí a gente pode pegar 24, capítulo 6, versículo 24 em diante. Diz assim: percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Até aí tá legal, gente. Bom, mais uma vez aqui, fazendo uma pequena contextualização, né? Aqui a gente já está em outros tempos, né? Novo Testamento. E nesse momento dessa conversa aqui de Jesus com as multidões, com a multidão e tal, pouco tempo atrás eles tinham vivido, né, uma experiência super marcante, que foi de multiplicação de pães, né? E é um texto também bem conhecido. E aí, bom, passado algum tempo, eles saíram daquele lugar onde sucedeu esse milagre e atravessam, né, chamado mar aqui, que é até curioso, que ao que tudo indica, é um lago, né, lá naquela região, que está lá até hoje, inclusive, mas um grande lago até. E aí a multidão foi atrás, descobriu onde é que Jesus estava e coisa e tal, e assim fizeram, foram até ele e tudo mais. E, feito esse contato aqui com Jesus, Jesus já deu de cara uma sapatada no povo, pensando, como eu tinha dito antes, nas intenções, né? Então, vamos pensar um pouco. Se vocês forem ver aqui a sequência do texto, vão ver que Jesus se revela como o pão da vida, né? Que é uma expressão bem conhecida hoje também, e foi nesse momento que Jesus usa essa expressão aqui, né? Porque o povo começa a questionar e falar com ele, falar, não,
porque Moisés deu o pão lá pro povo e tal, o pão da vida, né? E pão do céu, aliás, é a expressão que eles usam, né? Se referindo ao maná que Deus deu ao povo durante aquele período todo de peregrinação e provisões miraculosas e sobrenaturais, dia após dia daquele povo. E aqui está essa turma, depois de, né, nesse momento aqui, nós estamos falando de algumas centenas, milhares de anos, talvez. E aí eles vão e falam com Jesus, falam, não, que Deus, né, Moisés deu lá para o povo, não sei o quê, o pão do céu e tudo mais, tipo assim, o que é que você vai dar para a gente, né? E Jesus aí fala com eles, e fala, não, vocês estão completamente equivocados. Moisés não deu pão do céu, coisa nenhuma. Deus deu o pão do céu, e o pão do céu não é aquele maná também de lá, não. E se comer desse pão, vocês não vão ter fome mais. Nossa, então me dá aí. Vou buscar um cestinho lá que eu vou encher desse pão, então, para não ter fome mais. E aí Jesus vai falar, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão que Deus ofertou a vocês. Eu sou o pão da vida. Tá tudo aí na sequência. Se vocês forem ler isso, vocês vão perceber, vocês vão ver isso. Mas, nesse momento especificamente aqui, dentro da nossa leitura, Jesus questiona esse povo por causa da motivação. Bom, vamos pensar um pouco. O que estava sendo feito era algo completamente legítimo, porque eles estavam fazendo nada menos do que seguir a Jesus. Não é isso que a gente prega hoje para todo lado, gente? Não é isso que Jesus falava toda vez que, não é? Chegava lá para os pescadores, lá, André, Pedro, não sei o quê, falava, não, pode, deixa essas redes aí agora, esses barcos, e me segue. Aí chega para o outro, o cobrador de impostos lá, falou, me segue. Jovem rico, né? Chega lá, cheio de onda, chamando Jesus de mestre e coisa e tal. Aí Jesus fala, não. Aí ele questiona, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, não sei o quê. Uma conversa ali bem curiosa. Aí no final, Jesus passa para ele, não, faz tal coisa assim, e no final ele fala, e me segue. Vai lá, vende tudo, dá aos pobres, vem e me segue. Esse povo aqui estava fazendo exatamente isso, seguindo a Jesus. E é por isso que eu falei assim, que são muitas coisas passíveis, legítimas, até nobres, e passíveis de serem feitas sem verdade nenhuma. O pessoal estava fazendo certo, que era seguir a Jesus. Mas as intenções estavam equivocadas. E, como eu disse, de novo, vou falar, Deus está sempre atento às intenções, às motivações. Ele está sempre atento ao que está por dentro, né? É uma visão, é um prisma muito diferente do nosso, muito mais complexo do que essa superfície que a gente consegue enxergar. E para esse povo aqui, ele falou, vocês estão me seguindo porque vocês encheram a barriguinha lá atrás, por causa de milagres. Olha o que Jesus fala aqui, a obra de Deus é esta, crede naquele que me enviou. Então, o objetivo dos milagres, do sobrenatural manifestado na caminhada do Cristo, dentre muitíssimas outras coisas, certamente uma delas era para que eles crescem. Crede naquele que ele enviou. E com esse pessoal aqui não era isso que estava acontecendo. Jesus fala, não, vocês não estão seguindo porque
Vocês acreditam que foi Deus mesmo que me enviou, que eu sou o Cristo, que eu sou o Eterno encarnado? Não, vocês estão pouco se lixando para quem eu sou. Vocês estão preocupados é só com o pão, ter o que comer. Quanta mediocridade, né? Então, voltando para o nosso tema inicial, nosso tema é adoração e bajulação. E eu peguei esses dois textos aqui para ilustrar do que a gente está falando. E aquele momento em que o sujeito oferece algo a Deus, despreocupado do que vai vir dali para frente, sincero, oferta a Deus, seja o tempo dele, sentado lendo a Bíblia, falando de Deus para um outro, seja ouvindo um louvor quando ele poderia estar fazendo um monte de outras coisas, sendo honesto enquanto ele está caminhando por amor a Deus, sendo honesto no seu trabalho, porque é a palavra que diz que ele deve fazer como se estivesse fazendo para Deus. Enfim, esse sujeito que faz essas coisas sem pretensões egoístas, individuais, simplesmente porque entendeu que ele é digno. Esse sujeito é o que está oferecendo a Deus a adoração verdadeira. E a bajulação é isso aqui que a gente acabou de ler nesse texto de João, capítulo 6. Gente seguindo, mas não passava de interesse. Não passava. E é lógico que a gente faz esse tipo de reflexão pensando sempre num conhecimento prático, né? Eu estou sujeito a oferecer essa oferta, essa adoraçãozinha fajunta aqui. Você está sujeito a fazer isso, fazendo um monte de coisas muito interessantes, sendo frequente pra caramba nas reuniões da igreja, pelo menos quando tem, né? Em quarentena quase não tem, mas sendo ativo pra caramba nas coisas, nos departamentos, enfim, é o cara que vai para a porta do hospital e que leva sopão para pessoal na época do inverno, é o sujeito que chama todo mundo de varão de guerra e de homem de Deus e abençoado e que tem o evangeliquez na ponta da língua. E simplesmente com uma motivação completamente equivocada, eu diria até irritante para Deus. Esse é o bajulador. Esse é o tipo de sacrifício, de oferta da qual Deus não está nem um pouco interessado. Pelo menos é o que ficou fervendo na minha cachola nesses dias. E eu vou falar por que eu vim com essa ideia hoje de conversar sobre isso. Depois, né, algumas semanas atrás, o pastor falou pelo menos duas coisas aqui na igreja que me deixaram pensativo pra caramba. Primeiro, algumas, sei lá, uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, talvez, em uma reuniãozinha que ele fez com algumas pessoas, pensando em maquinar, estruturar ali, né, uma logística para a gente fazer alguns cultos nos lares, né? E o pastor falou um negócio interessante que eu queria até falar aqui no último domingo de live, assim, né, de escola, e eu esqueci, eu comentei isso com algumas pessoas.
É, o pastor falou assim que não é questão de que Deus tinha falado com ele, mas que nesses dias de quarentena e coisa e tal, ele ficou pensando, lendo um texto que fala da irritação que Deus estava com relação aos cultos, né? As reuniões, os ajuntamentos. Lá em Isaías capítulo 1, Deus fala assim, não, eu estou farto desses seus ajuntamentos, das suas assembleias solenes, eu estou cansado. E aí Deus falou, ó, o pastor foi e falou que ele ficou pensando nisso, falou, Deus, mas misericórdia, será que é por causa disso, né? Esse tumulto todo, Brasil afora, doença, igreja fechada, comércio e tudo mais. Será que foi por causa disso? Será que o Senhor cansou de nós? Cansou do que a gente estava oferecendo na igreja? Será que é por causa disso? Aí eu falei, meu Deus do céu, será? Será que todo esse desarranjo é por causa da, da porcaria de serviço que eu estava oferecendo a Deus lá na igreja, né? A ponto dele dar um jeito de fechar esse negócio, porque está cansado de tanta bajulação inútil, vazia, cansado de tanta hipocrisia. Esse negócio me deixou encabulado. E outra coisa, eu falei de duas coisas que o pastor falou, né? Outra coisa, no domingo passado, aí eu já não lembro muito bem se foi num culto ou não, teve uma reuniãozinha também no domingo de manhã, por isso que não teve a escola aqui, né? E ele falou assim, gente, nós vamos ter que fazer diferente, depois desse isolamento, dessa quarentena, que já passou dos 40, há quanto tempo, né? Nós vamos ter que fazer diferente. E pensando nisso, eu falei, gente, eu preciso dar a minha contribuição de alguma maneira em relação a esse fazer diferente. Eu já falei dessa ideia assim de geral aqui de adoração, esse texto de 1 Reis e desse texto de João, em algum momento aqui na igreja, mas isso veio à tona de novo nesses dias, principalmente por causa desses comentários. E entendendo, gente, que nós vamos sair, nós vamos fazer diferente, sim. A gente precisa ser mais eficiente. Não sei quanto tempo mais vai durar essa, enfim, os números do jeito que estão, com tanta gente morrendo. Eu nem sei muito bem, porque já faz tempo que eu não assisto jornal mais. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos ser mais eficientes, sim. E aí, pensando nisso, eu vou fazer duas considerações aqui, já estou acabando. Dois aspectos que eu acho que merecem uma reflexão nossa em relação a como que está acontecendo e como que convém que aconteça a partir de agora. O primeiro deles são falando dos nossos sermões, das nossas pregações. E eu não estou falando aqui de casa de oração nesse momento, não. De casa de oração, centro. Falando da igreja brasileira. Eu sei que pandemia é uma coisa global, mas eu estou resumindo a minha visão nesse momento ao Brasil. Eu acredito que, por causa da igreja, as coisas aqui podem ser diferentes de lá. Acredito muito nisso. E o que a gente sofrer aqui, já está sofrendo, muita coisa, muita responsabilidade sobre isso, eu atribuo à igreja, sim. Porque quantas e quantas vezes a igreja clamou e Deus fez a intervenção dele ali e a coisa aconteceu.
Então, pensando nos nossos sermões aqui, no Brasil, me incomoda um pouco, às vezes, os grandes aí que estão na mídia, ou seja na TV, ou as figuras mais vistas por essas redes sociais, plataformas digitais e tal. Me incomoda um pouco, às vezes, o discurso sempre muito no sentido de palestra motivacional. Sempre vai dar tudo certo. Sempre. Sempre Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, vai salvar, Deus vai mudar, vai te prosperar e prosperar e prosperar e prosperar. Sempre tudo vai dar certo. É sempre muito a pessoa chegando meio frustrada e vai sair feliz e entendendo, não, vai desenrolar assim. Gente, por favor, me entenda. Eu acredito nisso tudo. Eu vivo isso dia após dia. Mas considere que em certos momentos a pessoa pode chegar, vamos fazer o inverso desse caminho aí, ela vai chegar feliz e sair daqui chateada. E Deus está naquilo ali também. Isso também é Deus. Isso também é pregar a palavra. Que muitas vezes a pessoa vai estar toda lá exultante, feliz com coisas que Deus não está se agradando coisa nenhuma. E ela vai chegar aqui e vai tomar na cara e vai sair chateadinha mesmo. E isso aí é uma ferramenta para a pessoa tomar uma atitude. Mas cadê esse discurso nesses sermões, nessas pregações que estão nos grandes veículos, na comunicação em massa, para aqueles caras que têm esse recurso na mão de falar com milhões? Cadê o arrependei-vos? Porque o reino de Deus está próximo, que não se vê no discurso, nos discursos que vendem. Cadê o chorem os ministros, os sacerdotes, a casa de Deus, que está lá em Joel, né? Isso também é Bíblia, gente. Isso tem que aparecer em algum momento no sermão desses caras. Isso tem que aparecer em algum momento no meu sermão. Isso tem que aparecer, que está lá na Bíblia também. Eu sei que Deus pode tudo, que Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele faz mesmo. Ele atende às orações. Mas tem hora que não. Tem hora que não, porque Ele é soberano. Sabe o que deve ser feito e o que não deve, o que convém e o que não convém. Então, começa a observar isso nas pessoas que você acompanha, que você assiste, que você curte pra caramba, não sei o que e tudo. Começa a observar isso dentro do discurso geral desses caras e vê se você acha dessas coisas. Tem uns negócios na Bíblia meio cabeludo assim, que ninguém quer mexer, uma hora porque é complexo demais, sei lá, o Apocalipse, por exemplo, que é complexo assim para a gente entender. Em certos textos, livros até da Bíblia, assim, que praticamente é como se não existisse, porque ninguém fala deles, mas quem é que vai falar? Então começa a observar nesses caras que você admira pra caramba, que você segue, que você ouve, até mais que o seu próprio pastor, e começa a procurar esses elementos que são necessários no discurso daquele que de fato presta o culto racional e aceitável a Deus, a adoração que nós estamos falando desde o começo. Estou falando isso aqui, gente, eu não sou do sujeito mais, eu costumo falar isso, né? Eu não quero ser profeta da desgraça, de jeito nenhum, não dou moral para essas coisas, não.
Um tempo atrás, mesmo aqui na igreja, passou um vídeo de um pastor fazendo um esculacho assim com a igreja, falando que a igreja não tem motivo nenhum para poder alegrar, sorrir, festejar, porque a igreja é isso, é aquilo, é hipócrita e tudo mais. Não tem nada a ver com isso aí, eu não concordo de jeito nenhum com esse cara, para falar a verdade. Eu sei que a igreja tem essas mazelas todas, mas eu não concordo. Falar que a igreja não pode, não tem de que se alegrar, não tem de que por que festejar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus continua salvando. Deus continua mudando a vida de pessoas. Então, cada momento que eu saio para trabalhar lá e eu tenho a oportunidade de falar um versículozinho com a pessoa que eu atendo ali durante 1 hora, eu vou sair dali feliz sim. Porque é o contato com a palavra, com a Bíblia, que a gente entende que é viva. Essa semana eu estava conversando com um rapazinho lá que eu estava atendendo. Em algum momento eu tive a oportunidade, eu falei com ele assim, a gente estava falando alguma coisa de desigualdade e tudo mais, não sei, acho que é isso. Mas eu fui falei com ele assim, rapaz, tem um versículo que eu gosto muito que fala assim que todas as coisas sucedem igualmente a todos. Ponto. Foi aquilo ali que eu pude falar, mas é a palavra. E a partir dali eu fico despreocupado, porque Deus faz. E eu saio de um momento desse satisfeito e feliz, eu vou me alegrar sim. Então, não sou esse sujeito para falar que nada presta, que está tudo acabado mesmo, coisa e tal. Não, não é isso. Não é essa a minha proposta aqui, não. Inclusive porque eu não concordo com ela. Mas, apesar de saber que temos motivos para nos alegrar, sim, e eu acredito nisso muito, só que a gente também não está alienado à realidade, às coisas que estão acontecendo também, né? Ontem mesmo eu estava lembrando, falando aqui de alienado, estava lembrando lá com a Thalita uma música do Chico Buarque, chama O Meu Guri. Aliás, olha o problema aí, né? Falando de Chico Buarque na escola. Mas se você puder, escuta essa música, O Meu Guri, que tem a ver com essa questão de alienação. No caso, lá no contexto específico, tinha a ver com a questão do analfabetismo. Música interessante pra caramba. Mas a gente não está... aliás, abrindo parênteses aqui, que não tem nada a ver com a história, essa música, Meu Guri, foi uma música que marcou minha vida. Assim, eu conheci esse negócio com uns 10 anos de idade, alguma professora de português lá que mostrou isso na aula de português. E, nossa, que música. Viu? Duas músicas assim, que são uma marca assim, na minha vida. Essa música de Chico Buarque e uma música chamada Casinha, de Janires, né? Rebanhão. Dever de casa, hein? Casinha. Ouve esse negócio lá. Digita lá. Vocês já estão no YouTube aí mesmo? Mas vai esperar eu terminar aqui primeiro, né? Mas pesquisa lá, digita lá Casinha, Rebanhão, mas com tempo, para você sentar, despreocupado de tudo, só para ouvir essa música do começo ao final. Vocês vão ver que trem lindo. Bom, fecha parênteses. Mas, como eu estava falando, apesar de perceber essas coisas que continuam sucedendo, Deus continua fazendo, a gente não está alienado às nossas mazelas que a gente precisa consertar. Eu estou falando disso porque o pastor que falou que a gente tem que fazer diferente. E eu falo disso, eu lembro sempre daquele texto lá acho que no último dia que eu tive aqui, eu falei da pesca, né? Jesus lá, de Pedro, e da segunda pesca relatada, assim, famosinha, assim, no Novo Testamento. Mas na primeira, que não foi a que eu falei no outro domingo, tem uma coisa curiosa, que o pessoal, os pescadores não conseguem pescar ali nada, e Jesus vai falar com eles, não, volta lá, que vocês vão pescar agora. E aí o pessoal vai, pá, joga rede, não sei o quê, peixe adoidado, e chama outro, e quase que vai todos os dois para o fundo lá das águas de tanto peixe.
Mas um detalhe interessante que eu vejo na conversa de Jesus com Pedro, o Pedro fala com ele assim: passamos a noite toda e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. E tem muita gente que costuma colocar essa fala de Pedro como uma coisa, de uma maneira meio pejorativa, assim, como uma coisa meio de lamúria, né? Do cara, sei lá, cara reclamão pra caramba, tipo assim, como se estivesse fazendo uma reclamação com Jesus lá, pescamos nada, não sei o que e tal. E eu não vejo assim, não mesmo. E aí, pensando nessa questão de estar alienado à realidade, que eu estou falando, por isso que eu estou lembrando esse texto, quando Pedro fala assim, não pescamos nada, eu não vejo isso como lamúria, eu vejo isso como um sujeito que tem fé, mas que não perde de vista a realidade. A gente foi chamado para oferecer a Deus culto. A gente costuma falar aqui lindamente que o culto ele não termina. Bom, é lindo isso mesmo. De fato é assim. Culto não é esse período de 1 hora e meia, 2 horas que sucede juntos na igreja. Tudo bem. A Bíblia fala de culto racional. Se o culto não termina e fala de culto racional, então não posso perder de vista as coisas que estão. Eu vejo Pedro desse jeito. Ele fala, não, eu não estou, né, não sou um extraterrestre, não estou biruta, não estou louco, não. O que eu estou vendo aqui é isso. Passamos a noite toda e não pescamos, mas não tem problema. Eu creio, você está mandando, eu vou lá e vou fazer. E é exatamente isso o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente percebe as coisas e vai batalhar para mudá-las. Porque às vezes tem crente que, em nome de uma fé assim, uma fé sobrenatural, aí se está tudo ruim, você pergunta para ele, e aí, como é que tá? Fala, não, tá tudo beleza. Parece o cara abrir a boca e falar, não, o gás acabou lá. Parece que ele abrir a boca e falar isso aí, nossa, é porque o cara não acredita, o cara não tem fé. O filho está doente, fala, não, meu filho tá massa, tá 100%. Será que é isso mesmo que demonstra a sua fé? Então, eu estou falando aqui de coisas que eu entendo que a gente precisa, em que a gente precisa melhorar. O pastor falou que a gente tem que fazer diferente. E eu estou aqui humildemente e modestamente apontando 2 aspectos, pelo menos por hoje vão ser 2, em que eu acredito que a gente precisa observar, refletir, para a gente melhorar. Um deles é essa questão dos sermões, os que mais bombam nas redes, dos caras que mais arrasta multidões, sempre vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sacanagem. Sacaneando até com o Valdeci Aguiar agora, dos anos 80, 90. O que é isso, meu Deus? E tem coisa além disso, gente. A Bíblia é mais do que isso. O ser cristão é mais do que isso. Então, fique espertinho. Os seus sermões, que você gosta muito, tá tudo certo. De fato, tem isso também. Mas se você tiver só nisso, vai dar muito errado. Se já não está dando, né? Bom, segundo e último, primeiro eu falei dos sermões, agora estou falando das músicas. Aí o pessoal da equipe de louvor aí vai brigar comigo, né? Porque já é uma coisa largamente discutida no meio do grupo de louvor. Mas eu percebo assim, temáticas no nosso louvor, e agora, de novo, ampliando, não estou falando só de casa de oração, centro, mas o nosso
a nossa música, que louvor também já é outra coisa que não é força do hábito, mas louvor é uma coisa muito além de música, né? Mas tudo bem, vamos chamar de louvor aqui. As nossas canções, a nossa musicalidade e a nossa temática, pensando em letras de música, eu vejo que elas estão muito egocêntricas mesmo. Então, ainda que a pessoa queira exaltar a Deus, não sei o que e tal, aí fala assim, não, ele é, como é que fala? Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu sei que Deus é isso aí tudo, gente. Por favor, me entenda. Mas eu tô só levantando aqui uma reflexão, porque quando eu falo que Deus é Deus de milagre, de fato é, mas milagre para quem? É para você, não é? Deus de promessa, tudo bem que é Deus de promessa, mas promessa para quem? Para você. Então, na nossa temática de louvor, na maioria, e eu falo isso porque eu já fiz uma reflexão, não estou falando aqui da boca para fora não, gente. Já fiz uma reflexão em relação a isso. A maioria, eu sempre tenho que me beneficiar de alguma maneira. Eu vou exaltar uma coisa que é verdadeira da parte de Deus, porque Ele me ama e Ele me ama. De fato, Ele me ama. Mas eu estou sempre me beneficiando daquilo que eu estou entregando para Ele. E eu fico pensando, gente, será qual que é a mensagem que a gente está mandando mesmo para Deus quando a gente fala isso? Ah, porque Ele traz luz para as sombras e escala montanhas e derruba as muralhas, mas para mim encontrar. Aí sou eu o beneficiado na história de novo. Gente, eu estou fazendo aqui uma coisa meio louca, né? Tem meio tiro no pé, assim. Mas eu só estou falando da questão, não estou falando que é problema música desse tipo, não. Mas quando é praticamente só ela, só esse tipo de música que se vende, que se canta, que isso sim é um problema. Quando não é essa questão da ideia meio egocêntrica, é a questão das mentiras, né? Deus, eu te amo, eu te quero. Eu costumo falar com os meninos assim, né, que se eu fosse escolher as músicas para se cantar, eu ia investigar só a música que, primeiro, pelo menos durante um tempo, eu acho que isso é uma coisa para o nosso tempo, assim, é uma coisa que para essa hora cai muito bem. Procurar músicas que despretensiosas, de novo, simplesmente para exaltação de Deus, mas não exaltar aquelas facetas de Deus com as quais eu sou beneficiado, não. Então, eu estava pensando, enquanto eu estava escrevendo isso lá, eu lembrei de uma música, que chama Verbo Vivo. Pensando na letra dessa música. É Jesus, o Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor, digno, ó digno, digno de louvor, pontinho, pontinho. Agora eu pergunto, onde é que você foi beneficiado nisso? Quando você fala que Ele é o Verbo vivo, herdeiro de todas as coisas, digno, e cadê você na história? Você não está na história. E é exatamente isso que eu vejo como urgente. E eu vou lançar o desafio aqui, depois a turma tem meu zap aí, não sei o que e tudo mais. Manda para mim as músicas em que se toca nas igrejas hoje, em que não se encontra nenhuma dessas duas características que eu falei aqui. Ou a pessoa se beneficiando de alguma maneira, ou a pessoa falando coisas que faz e que em relação a Deus, porque ela ama, porque queremos o teu nome engrandecer, igual a gente canta muito aqui, né? Aí eu fico falando com os meninos, falei, gente, tem hora que
Se a gente tacar um esquema desse, igual eu estou falando aqui de verbo vivo, aí, meu, verbo vivo você pode botar, pode pegar qualquer um bêbado, noiado ali, sei lá, prostituto, ladrão, que estiver passando na rua lá, trazer para dentro da igreja, que manda cantar aqui na igreja, que vai estar sendo verdade na boca dele, porque isso não depende de quem está falando. Simplesmente ele é digno, ponto. Agora, quando eu falo, queremos o teu nome engrandecer, aí, se eu não estiver querendo, já tem um entrave. Quando eu falo, eu te amo, Deus, se eu não amar, aí tem um entrave. Então eu falo que, meu, se eu vou cantar isso lá na minha casa, tá tudo certo. Porque se for mentira, como diria a molecada lá da rua, apertado é eu. Agora, quando eu boto 200, 300 para poder e instigo eles a repetir isso, aí já é uma coisa problemática. Eu estou falando, gente, é desse tipo, desse momento que a gente está vivendo aqui, e voltando de novo, o pastor, não fui eu que falei, ele falou, gente, nós vamos ter que fazer diferente. O quê? Não sei, ele não falou o quê. E eu comecei a viajar e surfar essa onda aí. Esses dias eu estava ouvindo uma música lá, Nunca Foi Sobre Nós, né? Do, como é que é? Ministério Zoe, não sei, Zoe. Mas cadê essa música nos nossos louvores aí, meu Deus? Tem uma outra que fala, Jesus, você ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. Cadê esse tema, gente? Por que esse negócio não... Aposto que se for olhar aí no YouTube, que vocês estão acompanhando, digita aí e vê lá quantas visualizações que tem uma música dessa e coloca Você é o Espelho, que... Sabor de mel. Digita aí e começa a observar qual é que vende mais. Mas será que não tem alguma coisa esquisita no meio disso, não, gente? Será que não é uma boa oportunidade para a gente agora? Será que não é isso que vai fazer a coisa fluir melhor? Então, tomara, assim, que eu não seja mal interpretado, assim como o Pelinha. Igual eu falei, no meio do grupo de louvor mesmo, a gente já discute isso e tal, mas gosto, gente, dessas músicas todas, muitas delas gosto de tocar pra caramba. Tem umas que eu não gosto, não, que eu acho chato pra caramba. Mas muitas delas eu gosto pra caramba de tocar e coisa e tal. E não vejo problema nenhum. O negócio é só quando a gente não consegue dar um passo para além disso. Tá legal, gente? Então, para encerrar, última coisa. Semana passada a NET falou uma coisa aqui, na reuniãozinha que a gente teve no domingo de manhã, e ela falou da questão assim de muita gente, não só ela, né? De gente fazendo, que falou assim, não, nós vamos sair melhor dessa quarentena e coisa e tal. E, pelo que eu entendi, assim, da análise que ela fez, considerando com a retomada dos cultos, mesmo da maneira que a gente está fazendo, muitas pessoas que não estão participando desses cultos. E, pelo que eu percebi, ela entendeu que isso aí é uma mostra de que não estamos melhorando coisa nenhuma, já que essas pessoas não estão aqui. Eu podia ter feito alguma consideração na hora, porque estava aberto para isso, né? Mas isso aí foi uma coisa que me deixou pensativo, eu podia até ter falado na hora, mas eu acredito que essas baixas possíveis, eu não quero baixa nenhuma, para falar a verdade, eu não quero que ninguém que estava aqui, que não venha mais, eu quero o povo aqui, e muito em breve, igreja cheia, a gente tocando, e uma bênção e coisa e tal, eu quero isso aí. E para ontem. Mas ela entendeu assim que a igreja não está saindo melhor coisa nenhuma. Ela falou isso com todas as palavras, né?
que não está melhor coisa nenhuma, mas não está melhor porque essas pessoas não estão aqui. E eu questiono se, de fato, isso aí é uma amostra de que ela não está melhor. Eu questiono se essas possíveis baixas, de fato, são uma coisa danosa para a igreja, ou se de repente não é exatamente isso. Ou não é esse exatamente esse dos recursos para poder tornar a igreja melhor. Quem vai sair, quem vai ficar, se por acaso saírem mesmo, será que não é exatamente isso que a gente estava precisando? Será que não é exatamente isso que Deus estava querendo? Porque se ficar aqui a metade, mas de gente que vai fazer e prestar a Deus essa adoração verdadeira que nós estamos falando até do começo, o negócio vai desenrolar, gente. Porque essa metade vai trazer mais outra metade, que vai trazer mais outra, e daqui a pouco está tudo cheio de novo, está tudo certo. E ainda que não vai ficar cheio, se não for ficar cheio, não interessa. O que Deus está querendo com isso tudo? Então, o fato de acontecerem as baixas, para mim, não significam que a gente não está se tornando melhor. Pelo menos eu penso assim. E acredito sim que nós vamos sair desse tumulto todo melhor. Eu vou trabalhar para isso, para eu ser melhor. Eu vou trabalhar para isso, para eu poder difundir isso para as pessoas com quem eu tenho oportunidade, porque dá tempo ainda. E nós vamos sair melhores, sim. Amém, gente? Amém. Então tá, acabou. No próximo domingo, não sei quem, nem o que falará, mas Deus vai falar aqui diante dessa câmera de novo. Amém? Então tá legal. Abraço, com Deus, lindezas.